de número 3. Vamos lá, Tiago, capítulo 3. Tiago, capítulo 3. Vamos estudar hoje do verso 13 ao verso de número 18. Acompanhe aí a leitura. A palavra de Deus diz assim, Tiago, capítulo 3, do verso 13 ao 18. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. Se pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Bom, no capítulo de número 3, nós estudamos até aqui que Tiago, ele denuncia sobre, ele faz uma denúncia sobre o mau uso da língua, principalmente para aqueles que almejavam ocupar o ministério do ensino nas igrejas locais. Tiago agora, ele passa a demonstrar a maneira como aqueles que desejam o ministério do ensino, como que eles deveriam evidenciar a sua capacidade para exercer tão importante função. Não apenas com palavras, mas sobretudo com obras. Nós encontramos aqui uma aplicação específica do princípio geral que Tiago estabeleceu lá no capítulo de número 2, quando ele mostra que as obras são o resultado da fé. Tiago, então, agora ele fala de que maneira esta fé em Cristo Jesus se traduz de maneira prática na vida cristã. Como que a gente reconhece uma pessoa que realmente professa a genuína fé no Senhor Jesus? E a resposta está na forma como nós vivemos. Em outras palavras, se esta pessoa ela demonstra na sua vida sabedoria ou não, é através do seu modo de vida que ela pode avaliar a sua fé no Senhor Jesus. Nós vamos ver que tanto o Antigo quanto o Novo Testamento deixam claro para nós que há dois tipos de sabedoria. A sabedoria do homem e a sabedoria de Deus. A sabedoria que vem de baixo e a sabedoria que vem de cima. Nesse texto, do verso 13 ao verso 18, Tiago, ele nos oferece a sabedoria como uma maneira prática de nós avaliarmos a nossa fé. O tipo de sabedoria que uma pessoa possui, segundo Tiago, é revelado na maneira como ela vive. Aqueles que possuem a sabedoria do homem, a sabedoria de baixo, vai demonstrar através da sua vida que não tem um verdadeiro relacionamento com o Senhor Jesus.
porque não tem o desejo de adorá-lo, de servi-lo, nem de obedecê-lo. Aqueles, por outro lado, que possuem uma fé salvadora, vão manifestar esta fé através de um modo sábio de viver, que, segundo Tiago, é a sabedoria de Deus, a sabedoria que vem do alto. Então nós vamos, primeiramente hoje, nós vamos examinar hoje sobre esse teste que Tiago faz sobre como nós podemos avaliar se a nossa sabedoria ela vem do alto ou ela vem de baixo. Se ela é uma sabedoria de Deus ou se ela é uma sabedoria humana. E nós vamos apenas examinar o verso, então, de número 13. Diz assim: quem entre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. Há alguns intérpretes que acreditam que a frase usada por Tiago, através dessa pergunta, quem entre vós é sábio e inteligente? Alguns acreditam que ela se aplica apenas aos mestres, né? Aqueles que aspiravam, que desejavam o ministério de ensino da igreja, que Tiago fez referência lá no capítulo 3, aí neste capítulo, no verso de número 1. Mas como Tiago fala na seção inteira, do verso 2 ao verso de número 12, sobre a língua, e agora ele vai introduzir essa questão da sabedoria, parece que Tiago não está apenas se referindo àqueles que desejam o ministério de ensino da igreja, mas essa palavra de Tiago é para todos os crentes. Então, um pré-requisito, segundo Tiago, para quem quer exercer o magistério da igreja, o pré-requisito é que essa pessoa precisa ser uma pessoa sábia. Quando a gente olha no Velho Testamento, nós vemos que quando Moisés foi escolher aqueles que tinham que liderar e julgar o povo de Israel, lá em Deuteronômio capítulo 1, verso 13, diz que esses líderes deveriam ser sábios, inteligentes e experimentados. Então não há dúvida alguma de que a liderança da igreja e aqueles que estão envolvidos diretamente no ministério do ensino precisam demonstrar uma espécie de sabedoria prática no seu dia a dia. E como é que Tiago faz esse teste para descobrir se uma pessoa é sábia ou não? Ele faz essa pergunta: quem entre vós é sábio e inteligente? Em outras palavras, de que maneira você demonstra sabedoria? Qual é a forma que nós temos objetivamente de julgar se estamos desenvolvendo a sabedoria do alto na nossa vida? Responder essas questões revelam não apenas o nosso caráter, mas também a nossa condição espiritual. E aqui nós precisamos então entender qual é esse conceito, né, que Tiago se refere quando ele fala sobre ser sábio e inteligente. Normalmente a gente pensa em termos de sabedoria como sendo um conhecimento teórico. Jesus, ele no seu ministério fez uma oração muito interessante e ele disse lá em Mateus capítulo 11, verso 25: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e revelastes aos pequeninos. Então perceba que na oração de Jesus, ser sábio não está necessariamente relacionado
ao fato de uma pessoa ter conhecimento ou instrução. Um homem sem uma instrução formal pode ser mais sábio do que um mestre com doutorado. Paulo disse que o Senhor mesmo julga este tipo de sabedoria, que é a sabedoria do mundo. Lá em 1 Coríntios capítulo 1, verso 19, diz: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Então, a sabedoria na vida de uma pessoa, lá na época do apóstolo Paulo, dentro do contexto, aquele contexto grego-romano, era uma pessoa que tinha conhecimento, uma pessoa que era inteligente, né? Naquela época, quem eram as pessoas consideradas como sábias, inteligentes? Eram os filósofos daquela época. Essa palavra que a gente tem para sábio é uma palavra geral, mas muitas vezes era usada pelos gregos para referir-se a um conhecimento especulativo, uma teoria ou uma filosofia. Porém, o termo na Bíblia para uma pessoa sábia carrega um outro conceito. Sabedoria, de um modo geral, na Escritura, está relacionado não a um acúmulo de conhecimento teórico, mas sim como você vive a sua vida. Lá em Provérbios, capítulo 9, verso 10, diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo a prudência. Este aqui é o ponto de Tiago. Quando ele faz essa pergunta, quem entre vós é sábio e inteligente? Tiago não está se referindo à sabedoria como algo teórico, mas a sabedoria aqui diz respeito a alguma coisa prática. Então, uma pessoa sábia não é uma pessoa inteligente, mas você conhece uma pessoa sábia observando a maneira como ela vive a sua vida. Tiago diz: quem entre vós é sábio e inteligente? Então, se você se acha sábio, faça esse teste, Tiago está dizendo. Porque você pode achar que você é sábio, quando na verdade você não é. E qual é o teste para a gente descobrir se a gente tem vivido a verdadeira sabedoria? Ele complementa dizendo: mostre. Veja o que ele diz: mostre. Então, Tiago aqui se refere ao nosso comportamento. A maneira como nós vivemos revelará se nós somos sábios ou tolos. Da mesma forma que acontece com a fé. A sabedoria e entendimento são demonstrados na forma como vivemos a nossa vida. Uma fé piedosa se traduz através de uma vida que transparece o seu caráter temente a Deus. Tiago trata disso de maneira mais específica. Veja que ele diz que os crentes devem demonstrar sabedoria através da mansidão. Mostrem sabedoria, mostrem mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder às suas obras. Tiago, então, diz de maneira muito clara, né, que nós devemos demonstrar sabedoria por meio da mansidão. As pessoas que são sábias aos seus próprios olhos, esse tipo de sabedoria é característica de uma sabedoria terrena, mundana, de um coração que não tem o temor do Senhor, um coração que não é convertido a Cristo Jesus,
A sabedoria humana é uma sabedoria cheia de orgulho próprio, né? Então, aquele que julga ser sábio é apenas uma pessoa tola, é uma pessoa arrogante. E o arrogante é o tipo de pessoa que tem uma visão elevada de si mesmo, né? O arrogante, ele é egoísta. O egoísmo é companheiro da arrogância. E normalmente o arrogante julga ser um homem sábio, quando na verdade ele é um tolo. Tiago fala aqui de mansidão de sabedoria. Há um falso conceito sobre mansidão que muitas pessoas têm. Normalmente a gente acha que uma pessoa mansa é uma pessoa fraca, é uma pessoa muito passiva, uma pessoa que não reage de maneira alguma, que não toma nenhuma decisão. Não é esse o conceito aqui de Tiago para mansidão. A palavra mansidão, ela pode ser traduzida como gentileza. E o adjetivo relacionado à palavra pode ser traduzido como suave. Então, mansidão descreve uma pessoa que tem ternura, que tem graça no coração. Entre os gregos, para você ter uma ideia, né, a palavra mansidão estava relacionada a um cavalo selvagem que era amansado e se tornava útil para o seu proprietário. Então, ser sábio significa, de forma prática, uma pessoa que está debaixo do controle da sua própria vontade, uma pessoa que é submissa ao poder soberano de Deus em sua vida. Você vai encontrar lá em Números, capítulo 12, verso 3, descrevendo, por exemplo, o caráter de Moisés. Diz que ele era um homem muito manso, mais manso que todos os homens que havia sobre a terra. No entanto, Moisés era um homem que agia quando era necessário. Ele mesmo se inflamou muitas vezes com raiva quando ele foi provocado pelos pecados do povo de Israel. Então, mansidão não é sinônimo de passividade, mas mansidão é alguém que controla suas emoções e sabe agir de maneira apropriada nas diversas situações do dia a dia. Mansidão é um traço de caráter de alguém que está sendo transformado pelo Senhor. Mansidão você vai encontrar em Gálatas 5:23 como sendo uma das características do fruto do Espírito Santo. Então, uma pessoa que demonstra mansidão na sua vida não é uma pessoa amargurada, maliciosa, egoísta, arrogante ou vingativa. Tiago aqui já disse na sua carta, no capítulo 1, verso 21, dizendo assim: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Mansidão, segundo Jesus, em Mateus capítulo 5, verso 5, é uma característica do cidadão do reino de Deus. Ele disse: bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra. O nosso próprio Salvador Jesus, ele mesmo descreve o seu caráter como uma pessoa mansa. Ele disse lá em Mateus 11:29, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Então, ser manso é você viver na prática o amor bíblico, um amor que não busca os seus próprios interesses. É alguém que sofre
a, a, a injustiça sem buscar uma vingança pessoal. É alguém que, em momentos de tensão, consegue controlar os seus ânimos sem irromper em ira, em gritaria, ou querer exercer uma vingança pessoal. Então, o contrário da sabedoria humana, que a sabedoria humana está sempre centralizada, né, no eu, na autoafirmação, na prepotência, aquela ideia de vencer a qualquer custo, de usar a força, a violência para ter os seus argumentos e a sua vontade estabelecida. Não é isso que a palavra de Deus nos ensina sobre a verdadeira sabedoria. O Senhor Jesus mesmo, ele é um exemplo prático dessa mansidão. O apóstolo Pedro vai usar o exemplo de Jesus para os cristãos que estavam sofrendo muitas injustiças pelo simples fato deles declararem a sua fé em Cristo Jesus. E Pedro diz lá na sua primeira carta, no capítulo 2, verso de número 20, pois que glória há se, pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência? Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revitava com o traje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Então, o Senhor Jesus deixou para nós esse exemplo de mansidão, de alguém que conseguia, diante das injustiças, não revidar, controlar os seus ânimos, não deixar sua alma ficar amargurada, não se irromper em ira, em gritaria, em violência. Tiago, então, nos ensina não somente o que significa a verdadeira sabedoria, que se traduz por meio da mansidão de espírito, mas ele está mostrando aqui como podemos avaliar a nossa sabedoria. Se a sabedoria que nós praticamos no nosso dia a dia é a sabedoria que vem do alto, que vem de Deus, ou é a sabedoria terrena. E dessa forma estamos avaliando a nossa fé em Cristo Jesus. Então, para a gente terminar, nós podemos concluir que ser sábio não significa ser uma pessoa inteligente. Conhecer uma pessoa sábia e testar a verdadeira sabedoria de uma pessoa está mais relacionado ao modo como ela vive do que necessariamente ao seu discurso, à sua capacidade intelectual, ao seu acúmulo de sabedoria. Então, ser sábio está relacionado à maneira como nós vivemos o nosso dia a dia. E a sabedoria prática, segundo Tiago, se traduz por meio da mansidão. Mansidão que tem um efeito duplo. Primeiro, a mansidão que vem do próprio Espírito Santo, ela vai fazer com que a gente tenha domínio próprio, controlar as nossas emoções. E, ao mesmo tempo, ela produz gentileza na maneira como nós nos relacionamos uns com os outros, com as nossas atitudes e palavras. E nesse tempo de pandemia que estamos vivendo, né? E o que mais a gente precisa é, sem dúvida, desenvolver essa mansidão
para controlar nós mesmos, né, os nossos ânimos, as nossas emoções, as nossas tensões, como saber nos relacionar com as pessoas que estão à nossa volta. Agora, para você ter essa mansidão, você não precisa, segundo Tiago, de meditação, né, de alguma técnica para você desenvolver-se mentalmente, de análise. Segundo Tiago, essa mansidão é produzida pelo Senhor Jesus, que transforma a nossa vida, o nosso caráter, pela ação do Espírito Santo de Deus. Nós devemos pedir esta sabedoria a Deus, sabedoria que vem do alto. Segundo Tiago, se nós pedirmos com fé, ele nos concederá liberalmente. Que você possa pedir isso ao Senhor na sua vida. Faça de você um homem sábio, uma mulher sábia. E essa sabedoria vai se traduzir na maneira como você se relaciona, tanto consigo mesmo, com seus próprios ânimos, seus sentimentos, suas emoções, como com as pessoas que estão à sua volta. Nós possamos pedir isso ao Senhor, que Ele nos dê esse temor a Ele, essa verdadeira sabedoria, para nós podermos ter o nosso caráter transformado e isso ser traduzido no nosso dia a dia, na maneira como nós vivemos e nos relacionamos uns com os outros. Amém?